Olá, amigos. Esperamos que todos estejam bem, sempre amparados pelas bênçãos misericordiosas de Jesus, nosso mestre e irmão. E sejam bem-vindos a mais um Gotas Fraternas, um trabalho do Centro Espírita Fraternidade de Luiz Sérgio, onde seus trabalhadores trazem reflexões sobre o livro Pão Nosso, obra tão importante trazida até nós por Emmanuel, através da mediunidade bendita de Chico Xavier. E hoje nos cabe a reflexão do capítulo 105, que tem o título Observação Primordial. E a gente já vai parar no título, né? Para comentar que essa palavra aí, observação, que ele coloca, né? Já pode nos alertar de que se trata algo que não é apenas para ver, para ler, mas temos que ter assim um devido cuidado, né? Ou ler com reflexão imputada, ver com cuidado, é observar, é analisar e não simplesmente ver, olhar, enxergar, né? E além de observação, nos diz Emmanuel que é primordial, ou seja, então é essencial, trata-se de algo que remete ao princípio, ao surgimento de algo, né? Então, só pelo título a gente já pode concluir que Emmanuel nos alerta que se trata de algo de grande importância que ele vai comentar. Muito bem. Ele destaca, como sempre, né, um versículo que está em Mateus, no capítulo 12, versículo 29. E ele coloca o seguinte: E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, ó Israel, Senhor nosso Deus, o Senhor é um só. Então, aí é que está o interessante, né? Porque recorrendo ao Novo Testamento, a gente verifica que esse versículo está numa perícope onde um escriba se aproxima de Jesus e pergunta para ele qual é o primeiro mandamento de todos. E aí a gente verifica também uma coisa muito interessante, porque em diversos trechos das Escrituras, cada vez que essa pergunta é feita, a resposta vem repetindo o que está lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5, que diz assim: qual é o maior mandamento? A resposta é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, ou de todos os seus muitos, conforme as traduções. Entretanto, aqui Jesus se utiliza do versículo anterior a esse de Deuteronômio, que é o versículo 4, que diz o que está aí no início, né, do capítulo: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, é o único Senhor. Então, em Marcos, no Novo Testamento, né, Jesus responde com os dois versículos, o 4 e 5, ele responde: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas suas forças. É isso que Jesus responde. Mas Emmanuel destaca aqui só a primeira parte dessa resposta de Jesus, né? Então ele comenta aí aquele: Ouve, ó Israel, Senhor nosso Deus é o único Senhor. E ele nos diz que isso é uma observação primordial. Olha que interessante. Essa fala, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é uma fala que até hoje é muito importante dentro do judaísmo. Até hoje ela é recitada diariamente por todos logo pela manhã. Eu até peguei aqui para vocês, eu não vou falar direitinho, né, porque eu não sei falar hebraico, mas lendo o que está lá é assim: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Não sei falar hebraico, né, gente? Me desculpem aí, dá um desconto. Então, isso daí acabou se transformando na oração mais famosa do judaísmo e é chamada de o Shema Israel. Shema, que a tradução é o ouve, né? Que é a primeira palavra do versículo, né? Então, é dito que é a primeira oração que é ensinada para as crianças, inclusive.
Então, eles consideram isso como realmente muito importante, né? E existe todo um ritual para recitar essa oração, né? Cobrem-se os olhos com a mão direita, enquanto recita o verso, assim, bloqueando estímulos externos, né? Que possam distrair sua atenção, né? E recita-se o verso em voz alta, pelo mesmo motivo, né? Mas, meus irmãos, meus amigos, não só o judaísmo, esse conhecimento do Deus único é importante, obviamente, né? Trata-se o que realmente é fundamental, onde se baseia todo o Evangelho, todo o Novo e Antigo Testamento, na verdade, né? Com a ideia, o conhecimento de um Deus único, o Pai único, isso nos traz, por consequência, a condição de sermos todos irmãos, né? Isso é a base para toda a nossa formação espiritual. É a primeira revelação dita lá para Abraão, um só Deus. Na verdade, apesar de tão importante, parece às vezes que a gente ainda não tem isso tão claro, né? Não tem isso tão assimilado nos nossos corações, né? Por quê? Porque o entendimento de que somos todos irmãos nos remete a refletir, por exemplo, só um exemplo, que quando a gente vê um criminoso, a gente deve olhar para ele como um irmão necessitado, que temporariamente está num patamar evolutivo que induziu ele a cometer aquelas atitudes, né? Mas que ele tem o mesmo potencial que eu, que todos nós, para crescer, para evoluir, para retomar a trajetória em direção ao nosso Pai amado. Ele tem o mesmo potencial que teve um Emmanuel, por exemplo, que está comentando esse versículo. Ele tem o mesmo potencial de um Chico Xavier, que trouxe essa mensagem para a gente, né? Então, ele tem o mesmo potencial que todos nós, apenas está num patamar evolutivo que o conduziu a certas atitudes não adequadas, né? Então, como Emmanuel comenta, Jesus sabia que a gente iria esquecer ou que parte da humanidade não iria, vamos dizer assim, aceitar completamente essa verdade, né? E realmente a gente esqueceu, né? Como disse Jesus lá em João, capítulo 14, né? Que ele iria enviar o Paracleto, que a gente entende sendo o Espiritismo, né? A terceira revelação, para nos lembrar aquilo que ele havia dito e que a gente iria esquecer, né? E tantos não aceitaram também, né? Vemos quantas tragédias já passamos ao longo da história da humanidade, né? Passamos por uma Inquisição, por um Holocausto, e os envolvidos com essas tragédias todas certamente dificultaram o seu próprio crescimento espiritual e daqueles que foram envolvidos também, né? E ainda hoje o mundo passa por tantas tribulações, mas temos que nos fortalecer na fé de que, além de ser um Deus único, né, nada poderá impedir a execução da sua vontade divina com infinita sabedoria, justiça e misericórdia, né? Trazer essa afirmação, essa verdade para o nosso coração, nos faz mais fraternos, nos traz mais compaixão ao coração, nos incita a procurar mais e mais auxiliar aquele que é meu irmão, meu companheiro de jornada, que tem, na verdade, o mesmo destino que eu, que chegaremos uns antes, outros um pouquinho depois, mas ao mesmo patamar espiritual. Portanto, meus amigos, não aceitar essa informação primordial, como diz Emmanuel, né, é envenenar a liberdade própria, é criar deuses fictícios, é estabelecer, é estacionar, na verdade, é estacionar nos caminhos, né, nos patamares que a gente se encontra. Mas lembremos que um dia todos estaremos compartilhando essa mesma ideia que nos unirá cada vez mais e nos trará cada vez mais
próximos de Jesus, né? A perfeita compreensão de que ouve Israel, e quando fala Israel, né, nas Escrituras, a gente sabe que está se referindo a toda a humanidade, né? Então, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um só. Mas vamos à leitura do texto que Emmanuel comenta exatamente essa frase que eu acabei de repetir, né? Replicando ao escriba que o interpelou com relação ao primeiro de todos os mandamentos, Jesus precede o artigo inicial do Decálogo de observação original, que merece destacada. Antes de todos os programas de Moisés, das revelações dos profetas e de suas próprias bênçãos redentoras no Evangelho, o Mestre coloca uma declaração enérgica de princípios, conclamando todos os espíritos ao plano da unidade substancial. Alicerçando o serviço salvador que ele mesmo trazia das esferas mais altas, proclama o Cristo à humanidade que só existe um Senhor Todo-Poderoso, o Pai de infinita misericórdia. Sabia de antemão que muitos homens não aceitariam a verdade, que almas numerosas buscariam escapar às obrigações justas que surgiriam retardamento, má vontade, indiferença e preguiça em torno da boa vontade, da boa nova. No entanto, sustentou a unidade divina, a fim de que todos os aprendizes se convencessem de que lhes seria possível envenenar a liberdade própria, criar deuses fictícios, erguer discórdias, trair provisoriamente a lei, estacionar nos caminhos, ensaiar a guerra e a destruição. Contudo, jamais poderiam enganar o plano das verdades eternas, ao qual todos se ajustarão um dia na perfeita compreensão de que o Senhor nosso Deus, o Senhor é um só. Emmanuel. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, muita luz e muita paz a todos.